Olá, olá! Estou aqui com vocês com o exercício 7 do 10. Vou explicar para vocês o que o professor quer desse exercício e vou explicar o que eu pensei, o que eu considerei para fazer esse circuito. E no final aqui, mas por uma grande parte desse vídeo, eu vou mostrar, vou construir esse contador junto com vocês. Vamos ver o que ele quer da gente. Ele quer um contador 8 bits que ele receba um valor inicial e final e que ele conte do valor inicial até o final. Basicamente, vai ser igual aqueles contadores que a gente vem feito de 0 a 10, de 5 a 12, só que os valores não vão ser fixos. A gente vai poder alterar quando começa e quando esse contador termina. Junto com contar, ele quer também que a gente possa resetar esse contador automaticamente ou de forma externa, ou a gente querer que esse contador volte para o começo, né, volte para o valor inicial. Com isso, vamos ver as entradas que o professor quer. Ele quer um preset, né, uma entrada do valor inicial e uma entrada do valor final, que deve citar, ambas são de 8 bits, já que são a quantidade de informação que o nosso contador aqui vai ter. Temos o enable, que ele serve para fazer o contador funcionar, fazer o circuito por inteiro funcionar, ele de 1 bit. E temos esse quarto aqui que ele é importante da gente entender. O professor definiu pra gente que o auto reset será o 0 e o reset externo será 1. No auto reset é para quando chegar o valor final voltar para o valor inicial e o contador continuar. No reset externo, o nosso contador só vai voltar ao início, só vai resetar quando a gente der o sinal com essa entrada aqui, com esse pino aqui, que também é de 1 bit. Agora, para contar, ele não quer que a gente conte pulsos de clock. Ele quer que a gente conte qualquer coisa. Esse qualquer coisa que ele está dizendo é contar sinais, é contar quantas vezes alguma coisa deu sinal para o nosso contador. Uma maneira fácil de visualizar o contar é imaginar ele como um botão. E esse botão, tantas vezes que você aperta nesse botão, é quantas vezes o contador vai se modificar e vai mostrar o número de vezes que você apertou nesse botão. Agora, de saídas, o professor quer que a gente mostre quando a contagem, né, o contador finaliza, quando ele já terminou a contagem dele. Isso aqui também será uma saída de 8 bits. E isso aqui será um valor de 1 bit, e o valor atual do contador é o valor em que o contador atualmente está. Ou seja, é para essa saída, que essa sim é a saída de 8 bits, para sempre mostrar pra gente qual é o valor atual do contador. Então, o que a gente tem que considerar nisso? Temos que considerar 3 coisas. Definir o início. Então, definir o início do nosso clock. Definir início. Temos que fazer a contagem. Então, contar. Temos que contar. E, por fim, temos que reiniciar a contagem. Essas são as três grandes coisas que vão acontecer no nosso contador. Nosso circuito completo aqui. E essas 3 coisas estão incluídas em todos os contadores que a gente já fez antes. Eu tenho esse contador aqui. Vocês não precisam saber exatamente os valores aqui. O que vocês precisam entender é que tem as 3 grandes partes aqui. Temos os flip-flops e toda essa parte aqui com a constante conectada no JK e o clock conectado apenas no primeiro. Nós temos a nossa contagem, que aqui no nosso caso é o contador. Junto com o contador, temos a parte que reinicia, vamos dizer assim, que é esta parte aqui,
ela tá verificando todas as entradas, e quando esse end for positivo, quando ele sair um dele, ele vai reiniciar o nosso sistema. Vai reiniciar para o valor inicial. Nossa, vai reiniciar para o valor inicial que a gente definiu aqui, conectando nessas portinhas. E por fim, essas portinhas aqui que estamos conectadas, né? Esse emaranhadozinho aqui de fios é a nossa parte de definir o início, de voltar por início. E essas são as três grandes coisas do nosso sistema. E pensando naquela coisa que o professor falou de pensar nas caixinhas, a gente pode condensar alguma dessas coisas em pequenos circuitos integrados que vão só deixar mais limpa a nossa tela. Tem partes aqui que serão tão grandes que não é muito prático botar tudo numa tela só. Porque nesse exemplo aqui, todas essas três partes, reiniciar o contador e definir o início, né, não iniciar, eles são pequenos, são relativamente pequenos e dá pra gente ter tudo isso na tela. Agora, pro nosso caso, a gente pode criar duas caixinhas que vão deixar mais limpa a nossa visão. A caixinha do contador, que vai ser, né, a caixinha contador, e a nossa caixinha que vai definir essa parte de reiniciar. Eu vou chamar isso aqui de igualdade. De igualdade. A ideia é então usar o contador para contar e usar essa igualdade para saber quando devemos reiniciar o contador. Então a igualdade, quando sai um 1 dela, é para, dependendo da configuração, né, do nosso sistema, reiniciar, para resetar o nosso sistema. E é isso. Então vamos agora partir para fazer, né, o nosso circuito em si. E cadê o meu mouse? Vamos então criar a nossa primeira parte, o coração desse nosso contador. Vou chamar de um contador modular. O coração do nosso contador modular vai ser o contador em si. Vamos criar um circuito integrado, como eu disse lá no começo, apenas para o contador. Para isso, você vem nesse maisinho verde aqui no canto, clique nele e vamos botar o nome. Vamos botar aqui contador 8 bits, que é o que o professor quer. A coisa que ele é um contador que recebe 8 bits. Ok. Note que ele aparece aqui nesse cantinho, e caso a gente precisar usar ele, vou botar uns pinos aqui para ele aparecer. Caso a gente precisar usar ele em outro lugar, você entra, né, no outro circuito, você entra no outro circuito e apenas arrasta ele para dentro da tela. E aqui temos o nosso quadradinho com o pinozinho que a gente colocou ali agora há pouco. Voltando para o nosso contador, o que a gente vai fazer para contar? Vamos, como tinha lá antes, a gente vai usar os flip-flops para ser o nosso contador. Mais especificamente, vamos usar o JK, porque é mais fácil de usar nesse contexto. E vamos pensar. O professor não quer que a gente conte pulsos de clock. Ele quer que a gente conte sinais. Basicamente, quer que a gente conte sinais. Para a gente contar isso, a gente vai ter a mesma lógica de todos os contadores, seja síncrono ou assíncrono, só que a gente vai substituir o clock, né, aquela conexão clock que a gente aprendeu, a gente vai substituir essa coisa automática por algo mais simples, como um botão. O botão é
é meio difícil visualizar, mas o botão ele dá o mesmo tipo de sinal que o clock. O clock ele serve para, por exemplo, se estimularmos aqui, ele ficar trocando automaticamente. Ele ficar na dele ali trocando sempre. Só que o que ele está gerando pra gente é apenas um sinal que oscila de 0 e 1. Então fica oscilando entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Um botão, ele também consegue oscilar pra gente, né? Consegue alterar o valor dele de 0 para 1. Se a gente clica nele, se a gente clica nele, ele fica oscilando esse sinal. E a ideia é que deixando todos os flip-flops para ver aqueles pulsos de subida, né, as bordas de subida, quando a gente clicar nesse botão, o sinal que ele acionar aqui vai acionar os nossos flip-flops, vai acionar o nosso contador, vai fazer ele ir para frente, né, passar um clock para frente. E é isso que a gente vai usar para contar, para a gente fazer a nossa contagem de qualquer coisa, contar sinais. E vou montar aqui rapidinho o clock que a gente vai usar. A gente vai, o que eu usei para facilitar o nosso circuito aqui, vai ser um clock crescente, né, que o professor quer, assíncrono. Já volto com ele montado. E aqui está montado o nosso contador assíncrono crescente. Todos conectados numa constante no JK, para que tenha, né, a alteração de coisa, a alteração do sinal ali dentro. E temos aqui o nosso botão. Note que ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o clock. Sempre que eu clico nele, tem alteração ali dentro. E se vocês já notarem, cada clique que eu dou aqui, ele está contando em binário. Então, isso aqui é o coração do nosso contador. Isso aqui é o nosso contador sem o clock. Isso aqui é como vai funcionar a parte da contagem. Um segundo problema que vai surgir é como que a gente vai definir o valor inicial desses clocks, desses flip-flops. A maneira que a gente definiu nos nossos antes, né, nos nossos contadores antes, era usando, né, as portas 1 e 0 de todos os flip-flops. E a gente pode ainda assim usar essas entradas, esses pinos. Vamos supor, logo eu crio todo o início certinho, todo o pino do início. Temos o pino que vai representar pra gente o nosso bit 0, o nosso bit na primeira posição do início. A gente não tem como saber exatamente só dele sozinho se ele é um 1 ou se ele é 0. Então, já conectando ele aqui, não tem como eu definir ele para ser 1 ou para ser 0. Se eu der um pulso de clock aqui, nada vai acontecer caso ele esteja desligado. E se eu ligar, vai ficar 0 para sempre, porque tem uma prioridade no 0. Então, como que a gente faz para saber, né, para apenas o número correto, o 1 ou o 0 estar ligado, para que a gente possa definir o valor ali dentro? A gente pode barrar a conexão no 0. Assim, a gente tem essa seguinte situação. Quando o pino está ligado, o 1 fica ligado e o 0 desliga. Quando o pino estiver desligado, a entrada 1 fica desligada e a entrada 0 ligada. Com isso, no próximo pulso não, de forma fora, né, do clock, fora das alterações que o botão vai fazer, a gente já está definindo o valor ali dentro. Se você perceber, só de eu clicar aqui, o valor ali dentro já está mudando de acordo com o que eu estou colocando. E é assim que a gente vai definir os nossos valores, né? Definir o valor de cada flip-flop no início. Só que a gente não quer que isso seja feito toda hora. Se vocês verem aqui, se eu deixar desse jeito e apenas conectar 8 pinos em cada um, o valor deles é fixo. Eu não consigo mais contar. E é por isso que eu vou botar um pino a mais aqui dentro, que ele vai ser um outro pino relacionado a reset
contador, ou resetar o contador, esse pino vai controlar pra gente quando o sinal do início, que seria esse pino aqui, deve ser usado para definir a porta, para definir o flip-flop. Como assim? A gente quer basicamente que isso aqui, o nosso contador, o nosso reset contador, barre a informação caso ele esteja desligado. Para a gente fazer isso, a gente vai usar duas portas ends. Deixa eu diminuir, botar para apenas duas entradas. Uma porta end para verificar para o 0, para o 1, perdão, e uma porta end para verificar para o 0. O que a gente vai ter aqui então? Eu vou conectar esse reset contador nos dois ends. Assim, o valor aqui só vai ser transmitido quando o reset contador for 1 e quando o nosso sinal que a gente enviar aqui, né, do primeiro bit do início for enviado aqui, ele só vai passar caso o reset contador esteja ligado. E lembre que a gente estava dando o primeiro bit normal na casa 1 aqui, na entrada 1, e barrando ele na 0. Para a gente ter essa equivalência aqui nessas portas ends, a gente só precisa barrar a end que for receber essa versão barrada, né? Barrar a entrada do valor na end que for conectar na 0. E nesse caso a gente pode clicar na porta end, aqui negar da direita, sim, e aqui temos a versão negada do nosso sinal. Então vou conectar o sinal normal aqui, que vai conectar na entrada 1, e conectar a primeira entrada ainda, perdão, no segundo end, na entrada 0. Aqui. Note que se eu botar um valor aqui, o flip-flop não vai receber esse valor, porque o nosso reset contador está barrando ele, está impedindo ele de enviar o valor. Quando acionarmos o reset contador, aí sim a gente vai ter as nossas entradas do 1 e do 0 sendo enviadas, né, os sinais sendo enviados de fato. Então aqui com o contador reset contador ligado, o primeiro bit está sendo enviado aqui dentro, no caso o bit 1. Se a gente bota o primeiro bit para ser 0, ele vira 0. E note que com o reset contador ligado, não vai mudar ali dentro, porque o 1 e o 0, os dois não estão desligados. Eles só vão funcionar, né? O flip-flop só vai continuar mudando o seu valor quando o reset contador estiver desligado, que assim as duas entradas vão ser 0, e assim vai poder, vai habilitar, né, o nosso flip-flop de ficar trocando, de ficar ligando e desligando, mudando o seu valor. Eu vou barrar o nosso sinal. Vou fazer uma barragem de 8 bits para que fique mais compacto na tela e também treinar um pouco o uso dessas barragens, que são boas. É bom você fazer essas barragens que fica tudo mais compacto, mais fácil de se conectar. Vou então pegar um pino. Esse pino eu vou aqui nessas configurações tirar o tristado e os bits de dados eu vou colocar 8. Aqui temos uma entrada com 8 bits. Vamos então conectar nele o distribuidor, ou a barragem, ou esqueci o outro nome. O que a gente vai conectar, primeiro o que vamos fazer? Definir a largura de banda disso aqui para 8. Então aqui temos 8 na saída e 8 na entrada. E vamos conectar aqui. Se você notar, temos que, sempre que a gente liga qualquer número aqui, a sua posição em relação a esse distribuidor que vai ligar. Então, por exemplo, se eu ligar o primeiro bit dessa entrada, a primeira, né, a posição 0 do nossa barra, do nosso distribuidor vai ligar. Se eu ligar
o primeiro, o primeiro e o segundo, os dois vão estar ligados. Então, aí assim a gente vai conseguir ter essa entrada facilitada aqui de 8 bits e já ter como trabalhar, né, individualmente cada sinal. A maneira que eu vou fazer aqui então é conectar cada um desses pinos à entrada equivalente aqui. Então, ó, usando de novo, né, essa coisa para ver se para ver se realmente está funcionando, o pino aqui está 0, vou ligar o reset contador e veja que mesmo se eu ficar clicando no botão que conta as coisas, o valor aqui não muda. Se eu vier nessa entrada, ligar ela, veja que tudo liga, o 1 já ligou e já botou o valor ali, o valor 1 ali dentro. Para as demais, para todo o resto, a gente vai repetir esse circuito. Opa! Aqui, vamos repetir esse circuito. Vamos conectar. Então a gente vai ter as duas ends, que as duas vai ter uma porta no reset contador, e a outra vai ter, diferente da primeira, ao invés de na primeira casa, na segunda. E aqui, notem que já tá definindo o valor. Se eu mudo aqui, não mudo o primeiro. E se eu mudar o valor aqui, em vez de 1, 0, botar 1 e 0, veja que já muda os valores. Se eu mudo aqui, muda. Se eu mudo aqui, se eu mudo aqui, muda o valor. Então, o que eu vou fazer é repetir essa primeira parte, toda essa primeira parte aqui, para os demais. E já volto. Aqui, com tudo conectado, temos então, quando o reset contador estiver ligado, um controle exato de quando o nosso contador vai iniciar. Então, se vocês verem aqui, eu vou botar o número 1001010 e vocês veem que já fora, né, do pulso, porque essa é a característica desses desses pinos, mudam sem precisar de clock, sem precisar de nada. Eles já definem o início. Então, se eu botar tudo 1, ele vai começar do 1. Beleza. Isso aqui já é o nosso contador completo. Temos mais para esse circuito, né? Lembrando que isso aqui inteiro é um circuito integrado ainda. É apenas um. Teremos um próximo que é para fazer a nossa igualdade e teremos depois uma área para conectar tudo e uma quarta área para deixar bonitinho e fazer um lugarzinho de teste. Voltando para esse contador, temos ainda dentro dele o pino Enable, que é um dos pinos que o professor pediu. E ele é o mais fácil de se desenvolver aqui, porque no caso todos os flip-flops já tem um Enable. A gente só precisa conectar esses enables aqui. A ideia do enable é que esse computador só vai funcionar quando ele estiver ligado. Se o enable não estiver ligado, os contadores não é para fazer nada, não é para eles se mexerem, não é para eles, saírem do lugar. Então aqui, com o enable desligado, todas as portas aqui estão desligadas. Se eu dou os pulsos nesse botão aqui, que seria o nosso contar, nada está mudando. Se eu desligar o reset, né, que eu deixei ligado, e o enable não estiver ligado, a mesma coisa. Agora, se eu ligar o enable, aí sim a gente vai ter o sinal, a gente vai ter as trocas, a gente vai ter o nosso contador funcionando. O que falta agora para o nosso contador aqui, é a parte da saída. A gente vai tirar as entradas, os valores de cada flip-flop, sendo que esse do mais da esquerda é o menos significativo, né? o bit menos significativo, e esse, o mais à direita, sendo o mais significativo. Eu vou, mais uma vez, botar um distribuidor. Eu vou colocar aqui uma largura de banda de 8 e 8. Vou botar a posição para oeste, porque eu quero que esteja virado para esse lado. E na ponta eu vou colocar um pino. Vou definir esse pino, tirar o tristado, botar 8 bits, porque a gente vai, a nossa saída, né, vai ser o contador, a contagem atual do contador. E
Cadê? E a gente vai definir aqui o saída para sim. Com isso, a gente está fazendo com que o circuito integrado que a gente fez né, nesse caso, esse contador inteiro, vai ter os pinos certinhos. E ainda vai ter os pinos reduzidos. Então, no caso, para esse sistema aqui, ele, ao invés de ter quatro entradas, ter 3 entradas e mais 3 pinos e mais 8 pinos para fazer a informação, a gente só vai ter um pino de 8 bits e outros 3 pinos para ser a nossa contagem. Aqui o botão, só né, um adendo, ele vai ser trocado por um pino também. Vou chamar o pino de contar. O botão, né, ou o sinal que a gente vai botar aqui nele, vai ser colocado fora dele, né, pra gente poder interagir com ele. Isso aqui deixa de uma forma geral. Vou conectar aqui todos os Qs, lembrando que esse é o menos significativo, então este Q eu conecto na entrada 0 do distribuidor. Esse é o segundo menos significativo, então eu conecto na segunda. E vejam que aqui na saída já está saindo o nosso número bonitinho. E é isso. Logo eu volto. Com tudo conectado, vejam que o sinal que está saindo aqui é o sinal do nosso contador, isso que já era de se esperar. Agora a gente vai fazer a nossa parte, o nosso circuito de igualdade. Ele vai ser esse circuito de igualdade que vai definir quando esse reset contador vai ser ativo. Porque, lembrando, a gente vai ter fora dele o pino auto reset ou reset externo, e que ele vai definir se esse circuito aqui vai resetar automaticamente ou se ele vai resetar manualmente, vamos dizer assim. Então, para cobrir essas duas situações, a gente criou esse pino reset contador genérico. Então, sempre que esse pino for ativado, o nosso contador vai reiniciar. Vamos então criar o nosso próximo circuito. Vou chamar de igualdade, né? 8 bits. E o que vai entrar na nossa igualdade? Vamos lembrar as entradas que a gente tem. A gente tem o valor inicial, o final e uma saída que o professor quer que a gente tenha é o valor atual do contador. Olhando para as coisas que a gente fazia, os contadores que a gente fez, note que o contador vai reiniciar quando um número que chegar aqui nesse contador, o número que esse contador chegar, ativar esse end. Uma outra forma, né, ativar não, fazer esse end soltar um verdadeiro, soltar um sinal positivo. Uma outra maneira de ver isso é o contador, esse valor aqui, que saiu do contador, que saiu do contador, ser igual a esse valor aqui. É esse valor que a gente definiu aqui. É uma outra maneira a gente ver essa parte que reinicia o nosso contador. E o que a gente vai fazer aqui é essa parte que reinicia o contador. Vamos primeiro definir as nossas entradas para esse circuito de igualdade. O que a gente quer é que entre duas entradas e esse circuito diga pra gente se essas entradas são iguais ou não. Ou seja, 1 para igual, 0 para não igual, né? Diferente. Vamos primeiro colocar os pinos. O que a gente quer comparar aqui é o valor atual do contador, essa parte aqui, e o valor final, que seria isso aqui, que está definindo o valor final. Então vamos botar, né, as nossas entradas. Vou fazer igual eu tenho feito. Vou criar um pino de 8 bits e vou colocar nele um distribuidor com banda 8. Aqui 8, 8, posição para o sul, porque eu vou arrastar tudo para baixo. E vamos chamar isso aqui de final. Opa, final. Vou botar o rótulo, o rótulo para o norte. Eu vou criar uma cópia aqui, porque será uma outra entrada de 8 bits.
E essa vai ser o nosso contador, né? O nosso, vou dizer, é o contador atual. O que a gente tem que fazer? Retornar quando todos os pinos forem iguais em pares. Ou seja, quando esse, por exemplo, ele quer que a gente retorne, eu quero que esse circuito retorne verdadeiro quando o pino 0 daqui e o pino 0 daqui forem iguais e o pino 1 daqui e o pino 1 daqui sejam iguais e repete isso para todos os pinos. Temos uma porta lógica que retorna positivo caso as entradas sejam iguais. Na tela aí vai estar eu vou colocar a tabela verdade, que é a porta XOR, né? Ou XNOR, que é a porta ou exclusivo NOT, né? O NOT ou exclusivo, que ela sempre retorna positivo quando a gente está olhando aqui as entradas, sempre que todas as entradas que entram nela são iguais. Então, nesse caso, fazer o primeiro, né, a primeira conexão. Queremos ver se o pino 0 desse contador é igual ao pino 0 do final. Aqui. Se vocês verem o sinal que está aqui na ponta, vou botar um LED. Aqui. Temos que ele está verdadeiro, porque ambos são 0. Se eu venho aqui no contador e coloco para 1, veja que ele fica desligado, porque isso que a porta ou faz. Quando diferentes, quando ele apenas ativa, né, apenas retorna 1, quando as portas são iguais. Então, se eu botasse o final 1 aqui também, temos a nossa indicação de que são iguais. O que a gente vai fazer então, para cada porta, vamos colocar para cada pino, né, do nosso distribuidor ali, vamos comparar o primeiro pino com o primeiro pino o primeiro pino do final e o primeiro pino do contador, o segundo pino do final e o segundo pino do contador, e fazer isso aqui mais 7 vezes, que eu já volto. Estando tudo conectado, vamos olhar. Temos aqui então, por exemplo, nesse caso, onde ambas as entradas são iguais, temos aqui que todas as entradas aqui estão positivas. Vocês vão conseguir ver, mas todas estão com um pontinho verde. O que a gente quer então é fazer que o final, né, seja quando todas estiverem acionadas. A gente pode então usar uma porta end de 8 entradas, uma porta end de ou duas portas end de 4 entradas e uma porta end de 2. Vocês escolhem, mas a ideia é que temos que fazer basicamente conectar todas elas numa quantidade de end, para que no final a gente tenha o resultado de isso aqui e isso aqui e isso aqui e isso aqui e segue. Eu vou usar uma de 8 portas, que mesmo não sendo algo que a gente tenha na nossa faculdade ou algo que a gente vai botar a mão em si, facilita aqui pra mim, né? Fica mais facinho de conectar tudo e tirar o resultado disso aqui. Com tudo conectado, com tudo conectado, temos já o nosso resultado aqui. Eu vou colocar um pino de saída, que é esse pino redondinho. Tristado não. Vou chamar então de resultado. Tome. E aqui, esse é o nosso circuito de igualdade. Se eu botar um valor, por exemplo, final, esse valor no final, o resultado é 1, porque não é igual. Mas se eu coloco o contador para ter esse mesmo valor, o resultado é 1. Então, a gente tem aqui efetivamente o nosso contador, o nosso circuito integrado que diz se o final está igual ao contador atual disso. Com esses dois circuitos, a gente já pode fazer o nosso circuito principal, o que vai fazer toda essa lógica que o professor quer. Então, vamos lá. Eu vou criar um terceiro circuito
vou chamar de contador modular. Não sei se é esse o nome, mas eu vou chamar assim para ter um nome bonitinho. E o que a gente quer? Esse contador modular vai ter todas as entradas aqui que o professor quer que ele tenha. Então, teremos o valor inicial, que eu vou continuar usando um pino de 8 bits. Então temos o nosso valor. Oh, caramba. Deixa eu botar norte. Temos o nosso valor inicial. Temos o nosso valor final. Opa. Temos o enable, que podemos colocar só um pinozinho assim. O nosso enable, que vai ligar ou desligar todo o nosso circuito no norte, para ficar bonitinho também. Temos o nosso auto reset. Opa, perdão. Isso é o nosso auto reset ou reset externo. Vou botar aqui junto o 0, né, pra gente saber exatamente os valores. 0 auto reset e 1 reset externo. Beleza. Temos o nosso reset quando ele for feito manualmente fora, né? Então vamos colocar aqui o nosso reset. E por fim, o pino que vai fazer a contagem. Fora desse circuito, vamos acoplar um botão nele. Mas lembrando que não é exatamente um botão, não precisa ser um botão, pode ser qualquer coisa. A gente só está usando um botão porque é o mais fácil de a gente usar e a gente compreender. Mas o que a gente precisa mesmo é só de um sinal que muda. Beleza. E agora as duas saídas. Que é uma saída quando a contagem for atingida. Eu vou colocar... vou copiar o nome mesmo. Contagem atingida. E o valor atual... Vou tirar do outro estado. E o valor atual... Vou copiar desse lado aqui. Vira para oeste. O valor atual do contador. Atual do contador. Contador é difícil. Isso aqui são todas as entradas e saídas que vai ter no nosso sistema. Vamos começar com o contador. Boto aqui o nosso contador. Vou botar o nome dele aqui, né, no rótulo compartilhado para que a gente consiga reconhecer. Esse é o nosso contador de 8 bits. O que ele recebe? Ele recebe o contar. Ele recebe o nosso contar. Vou arrastar assim bem grande mesmo. Ele recebe o enable. Vou botar o enable aqui. Acho que dá pra deixar mais bonitinho. Não dá. O enable. E... cadê? E por enquanto, cadê essa coisa aqui que vai ser o reset contador? Que a gente ainda vai fazer uma lógica para ele funcionar. Mas por enquanto a gente vai conectar esses três pinos únicos aqui. E o pino de valor, tá sem nome? Estranho. Deixa eu botar um nome lá para ficar bonitinho pra gente. Mas é o inicial. Aqui o valor inicial. Deixa eu botar na posição norte. E aqui, né, para o contador. Posição norte também. Beleza. Temos... Cadê? E aqui opa, deixa eu mexer só um pouquinho para ficar bonitinho. Aqui, beleza. E aqui vai entrar o nosso valor inicial. Vou deixar rente aqui. Beleza. Opa. Mudei de lugar só porque tava um fio estranho ali. Então vou conectar aqui o nosso valor inicial. Beleza. E aqui, né, já vamos aproveitar. De saída, temos o valor do contador, então já vamos conectar diretão aqui no nosso saída. Deixa eu botar como saída do nosso contador. Beleza. Pra gente definir como a gente vai resetar esse nosso contador, a gente vai então usar o nosso circuito de igualdade. Eu vou... Opa. Tá certo sim? Vou só colocar aqui... Opa, não. Contador 8 bits. Perdão, igualdade 8 bits. O que vai entrar aqui dentro dessa igualdade? Vai entrar... Eu vou deixá-la assim... Calma aí, só mudando a posição da boquinha pra ficar bonitinho pra gente. Difícil.
Oh, caramba. É. Então aqui, ó, temos o nossa igualdade em 8 bits, só alterei aqui a posição dele. E aqui, ó, aqui temos o nosso resultado, e com esse resultado a gente quer controlar o nosso reset contador. Não só com esse resultado, mas também em relação ao auto reset e o reset externo, e também esse reset manual. Mas antes, vamos conectar, né, a igualdade. Temos então o contador, então vamos colocar aqui, ó, o atual, lembrando que esse é o mesmo fio, então o valor atual do contador vai tanto para a saída quanto para a igualdade. E a gente vai colocar o valor final, para a gente ter ter a ideia, né, ter a indicação de que o valor final e o valor atual do contador estão iguais. Vejam que o sinal aqui já está verde, já está dando positivo, porque de fato o valor final 000 é igual ao valor atual do contador, que está tudo zero também. Agora a gente tem que definir algumas lógicas simples para fazer o nosso controlar o nosso reset ali. Vou mover essas aqui, beleza? Ó, o que a gente quer? Quando o auto reset estiver no zero, a gente quer algo automático. Então vamos usar vamos usar esse pino para barrar dois sinais. Esse sinal sendo o da igualdade, o que seria, né, a igualdade igual, perdão, que seria quando os valores são iguais, e esse valor aqui do reset. Vamos então aqui botar uma end de duas. E essa end eu quero que ela controle a parte do reset, do auto reset. Aqui, deixar pequena. Aqui. Vou botar também uma O para não ter problema com o programa. Vou deixar ela no cantinho aqui. O que a gente quer com essa end? A gente quer que quando o for auto reset, ou se aqui estiver no 0, e isso aqui estiver no 1, a gente quer que mande o sinal, vou conectar aqui já, pro contador voltar pro número inicial. Vou já demonstrar para vocês que aqui, ó, aqui está ativado. Se eu botar um valor inicial diferente aqui, note que o valor atual do contador mudou. E note também que a igualdade morreu, porque esse valor do contador não é igual a esse valor final. Deixa eu voltar para quando estava igual, aqui. E o que eu quero que barre esse sinal, né, vamos dizer assim, o que não deixa esse sinal sempre passar, é o auto reset, que no nosso caso é 0. Então, para que ele retorne positivo, no nosso caso, para que o end reconheça, né, quando estiver no 0, vamos dizer assim, vamos barrar o sinal desse pino pro auto reset. Então, quando isso aqui estiver no 0, esse end vai dar positivo quando for igual e vai passar o sinal de positivo pro nosso contador bonitinho. O outro end que a gente quer vai controlar o nosso reset externo. Eu vou vir aqui, já vou tirar essa barragem, porque a gente quer que quando esse pino aqui esteja no 1, já vou conectar, e o reset, né, o reset manual, também esteja no 1, é para passar esse sinal. Então, uma outra maneira de pensar é que eu quero que isso aqui, o pino do auto reset, o reset externo, barre, né, controle quando o sinal do reset aqui vai passar. Nesse caso, que dá pra ver, quando a igualdade aqui, perdão, nesse caso aqui a gente tem o auto reset, exato, a gente tem o nosso, tá no modo auto reset nesse nosso circuito, e a gente quer que, cadê? Tá no nosso modo auto reset, e a gente já tem a nossa igualdade sendo botada aqui mesmo, tá sendo colocada aqui no nós. Ou seja, tá igual e tá no auto reset, vejam que já tá dando sinal para resetar. Se a gente tivesse no reset externo, mesmo que tiver igual, não é para resetar. Ele só vai resetar quando eu clicar no botão reset. No caso, é quando eu, enviar o sinal de reset. Beleza.
Uma terceira situação, perdão, uma coisa que a gente tem que pensar, mais para que fique correto, para que não dê problema, isso aqui é mais tratar problema do que tratar uma uma é, uma feature, né? Não, do que uma função da nossa coisa. Nossa, isso é tudo errado. Tá, deixa eu, vou cortar essa parte. Ó, o que a gente vai tratar agora é um problema que vai acontecer que quando eu tô no modo externo, o reset externo, e chega na igualdade, né, os valores finais, o valor final e o valor do contador são iguais, o nosso sistema não tá feito para ele travar o nosso contador. Porque a gente não resetou ele ainda. Então, e se ele estiver ligado, a ideia é que ele continue contando. Então, se eu clicar em contar aqui, ainda vai continuar contando. Então, o valor do contador aqui vai aumentar. E não é isso que a gente quer. Como que a gente vai fazer isso, então? Vamos fazer uma modificação no nosso contador. A gente tem duas maneiras de fazer isso. As duas maneiras é fazer uma end, criar um pino novo. A gente vai ter que criar esse pino novo. E esse pino novo, ele pode estar interagindo com um enable para fazer o contador parar, ou estar interagindo com essa parte aqui, que tem essa constante. Essa parte aqui, se vocês notarem, se eu tirar essa constante, ou melhor, se eu botar a constante em zero, aqui, se eu botar a constante em zero, vejam que para de funcionar. Eu vou fazer o nosso novo pino estar relacionado com um enable para que fique mais condizente, para fique mais fácil de a gente botar a nossa cabeça nisso. Vamos então criar um pino novo. Eu vou chamar esse pino, nossa, de aqui para baixo. Eu vou chamar esse pino de aqui, opa, vou chamar esse pino de travar. E o que eu quero é que quando o enable estiver ligado e o travar esteja desligado, é para estar funcionando. Isso aqui é para ficar funcionando. Se eu clicar em travar, mesmo com o enable ligado aqui, é para parar, é para tudo parar de funcionar e não continuar contando. Para fazer isso, a gente pode usar uma porta end, que é simples, vou até copiar essa, com uma parte barrada. A parte barrada sendo o nosso travar. Então, aqui eu vou conectar o enable aqui e conectar na saída certinho, e o nosso trava barrado aqui. Beleza. Então, notem, quando tá os dois desligados, é para tudo estar desligado, correto. Quando eu ligar o meu enable, é para todos os flip-flop ligar e continuar a contagem normalmente. Se eu ligar o travar é para parar de funcionar, como vocês estão vendo, parou de funcionar. E se só o trava estiver ligado, não é para funcionar. Aqui tá então o nosso sistema, tá? O nosso agora contador realmente completo. Como que ele vai traduzir lá para nossa versão geral de tudo? Eu vou precisar conectar de novo aqui as coisinhas, porque elas estão desorganizadas. Eu vou aproveitar e mudar aqui a posição do enable e do contar, só para que fique tudo retinho, bonitinho. Aqui, opa, né? Então o contar aqui, esse aqui é o nosso pino enable, vou puxar aqui. Aqui, nosso pino enable. Vamos conectar aqui, esse é o pino de travar, que a gente vai conectar ainda. E o nosso pino de reset e o nosso iniciar aqui. Beleza. Como que a gente vai saber
que é para travar e não tipo, só deixar desligado e coisa assim. A gente vai saber isso quando estiver na seguinte situação: quando o reset externo estiver ligado, então eu precisar resetar externamente, e quando a igualdade for atingida. Ou seja, um end simples, um end simples das duas. Aqui. Então, quando tiver com um reset externo, vou conectar, aqui só vou dar uma aqui. Então, quando estiver no reset externo e tiver uma igualdade, ou seja, forem iguais, é pra gente travar o contador e esperar, né, o contador aqui, e esperar que o usuário, né, a pessoa que estiver usando o nosso circuito, resete primeiro antes de voltar a contar, né, fazer o nosso contador funcionar de novo. E a parte simples, outra parte simples aqui, é indicar quando a contagem foi atingida. Que no caso a gente sabe que o nosso contador chegou no final quando tem a igualdade aqui. Então a gente só precisa conectar o sinal da igualdade na contagem. Então, aqui ó, nesse caso, em que o valor inicial é esse e o valor final é esse, a gente basicamente já chegou, a gente já está lá. Então a nossa contagem já está atingida. E notem que estamos com o modo externo, reset externo ligado. Se eu clicar em contar, ó, o valor atual do contador não muda. Então, acertamos. Tá certo que o nosso contador, ele não tá mudando, ele não tá contando sem a gente querer. Ele tá travado no valor que ele chegou. Vamos então, vamos testar isso aqui antes de botar no lado de fora. Não vamos botar do lado de fora, vamos só já usar isso aqui para o teste já. Vamos então deixar o enable ligado. Deixa eu desligar o contar e vou substituir o contar por um botão, que seria como seria na parte de fora. Aqui, opa, entrada, botão. Então vou tirar esse pino, lembrando que esse pino tem que estar aqui, caso você for usar ele em outros lugares. Mas nesse caso eu só estou substituindo para a gente fazer o teste bonitinho e ver se está funcionando. Contar, vou botar a posição aqui no norte e aqui. O circuito tá ligado, então ele está funcionando. O reset está externo. Eu quero que ele comece do 0 e vá até o 8 aqui que já está colocado. O reset sendo externo, a gente está numa situação aqui no caso que o valor inicial não condiz, que a gente já pegou o contador no meio, mas note que se eu contar, nada vai mudar. Eu preciso então resetar. Eu resetei, o contador foi para o nosso valor inicial. E agora eu posso ficar clicando esse contar quantas vezes eu quiser. Note que o valor atual do contador também está mudando, até chegar no nosso valor. E aqui ele trava, o nosso valor atual não muda. E aqui fica mostrando que a contagem foi atingida. Se eu colocar um valor inicial diferente de 0, então eu vou colocar isso aqui tipo 0110 e vou colocar aqui o valor final bem na frente aqui e um valor bem estranho. Um valor mais diferente. Como a gente está com o reset externo, a gente clica em reset. Note que o valor inicial foi colocado aqui, é o mesmo valor inicial no valor atual. E a gente pode ficar aqui clicando, né? Se a gente tirar o nosso reset, a gente pode ficar aqui clicando, né, o nosso contar, que o contador vai mudando até chegar no valor que a gente quer. Chegando no valor final, ele trava, porque a gente está no modo reset externo. Se a gente estivesse no modo auto reset, note que já de estarmos, né, no último número, já chegamos aqui, já estamos no voltamos para o início. E se eu ficar clicando aqui, note que vai ir até o número final e chegando no número final aqui, ó, chegando no número final, ele volta para o inicial. E tá pronto. Esse é o nosso circuito. Qualquer dúvida, mandem mensagem, deixem um comentário aí. E espero ajudar vocês com as próximas atividades ainda. Muito obrigado pela atenção.